Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Tem alguém lá? Quem vai gravar? Vamos para a palavra. Depois da palavra a gente semeia. Vamos para a palavra do Senhor. Deixa minha colaboradora. Pega aí a sua Bíblia. É a segunda mensagem dentro desse tema. Nós vamos usar o texto de Hebreus. O capítulo é o capítulo de número 7. Vamos ler do 1 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Quero saudar esta audiência das rádios 92.1, rádio Resgatando Vidas, 92.9, rádio Conexão Gospel, e a rádio 94,5, a rádio Restituição, e os nossos dois aplicativos do iOS e o Android. Muitas famílias nos acompanham fora do Rio de Janeiro, fora do Brasil, através dos nossos aplicativos. E os irmãos que estão no Facebook, no YouTube, estamos. Cumprimento vocês a ficarem firmes aí, ouvindo o recado de Deus. Hebreus 7, 1 ao versículo 5. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente, que se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, Melquisedeque, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Este Melquisedeque tipificava a Cristo. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, você não pode esquecer isso, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Ponha no versículo 12. Pois, quando se muda o sacerdócio, não mais o sacerdócio levítico, necessariamente há também mudança de lei. Versículo 18. Portanto, por outro lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Capítulo 8, versos 13. Quando se diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes
a desaparecer. Capítulo 7, verso 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio e têm mandamento de recolher de acordo com a lei, vou ler de novo, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, glorioso é o teu poder. Só sabe dizer isto e só acredita verdadeiramente no teu poder quem tem experimentado todos os dias. Meu Deus, o Senhor me conheceu, me conhece, o Senhor sabe de onde o Senhor me tirou, e o Senhor sabe o que eu estou fazendo aqui. E eu louvo o teu nome porque eu tenho experimentado na minha vida a transformação, aquela transformação que fala a tua palavra do nascer de novo, o novo nascimento, experimentando a tua bondade, Senhor. Meu Deus, fala conosco, fala com teus filhos, fala com a tua igreja. Tu não se dirige a cabrito, tu não te dirige a peixes ruins, tu não te dirige a cão, tu não te dirige a porcos, tu dirige sempre as tuas ovelhas, aquelas que estão presas, seguras no aprisco, e aquelas que estão nas drogas, no álcool, no sexo ilícito, no lesbianismo, na mentira, na droga, na fofoca, no engano, na idolatria, na feitiçaria, no homossexualismo, no roubo, no assalto, no crime. Mas são ovelhas, estão apenas adormecidas, que a tua palavra vai as encontrá-las e vai trazê-las para o refúgio. Eu oro para que isto se manifeste logo, meu Deus, na vida de todos, e o povo santo de Deus digam todos amém, amém e amém. A Deus toda a glória. Isto, agora vamos sentar quietinho, por favor. O nosso tema é a segunda mensagem desse assunto que começamos nesta manhã, mas é um assunto que já está desde o primeiro culto do mês de outubro, que nós estamos espichando, né? E compartilhando com a igreja sobre esse tema. Versículo 5. Ora, dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio e tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. O versículo 1 diz: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis. O dízimo tornou-se uma necessidade a partir do momento, ou seja, essa palavra necessidade quer dizer, tornou-se uma obrigação a partir do momento em que Deus constituiu sacerdotes e levitas para tratar de tudo que era sagrado e que envolvia o santuário. Mas eu quero te dizer, notícia que a maioria dos pastores não traz à igreja, mas perdeu a sua obrigatoriedade quando o objetivo para o qual foi criado deixou de existir. Às vezes eu pergunto às pessoas, assim: por que você se batizou nas águas? Ah, não sei, porque o pastor mandou. Por que você paga dízimo? Ah, porque o pastor mandou. Mas vocês não fazem nada que Deus manda, não só fazem o que o pastor manda? O pastor, ele é um ser humano que ele pode errar. O pastor é um ser humano que pode pregar heresia, não deveria pregar, mas muitos estão pregando heresia, e ele também tem a probabilidade muito grande de cometer erro e não acertar sempre. Então, quando eu, usado pelo Espírito, ensino que o dízimo perdeu essa obrigatoriedade, quando o objetivo para o qual foi criado deixou de existir.
qual foi o objetivo e para quem foi dado que era oferecido o dízimo? O versículo 5 diz: ora dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio e tem mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo. Dentre quem? Dentre quem? Dentre quem, igreja? Eu não conheço nenhum pastor no Brasil que seja filho de Levi, que seja da linhagem de Arão, porque os primeiros sacerdotes, quando Moisés recebeu a palavra da parte do Senhor para estabelecer sacerdotes, para cuidar do templo, das coisas sagradas, da casa do Senhor, como era chamado no Antigo Testamento, algum termo que se usa, casa do Senhor, são linguagem do Antigo Testamento. Quando você diz casa do Senhor, casa do Pai, o templo de Deus, então são linguagem do Antigo Testamento. Eu até disse esta manhã, a gente fica viciado com linguagens antigas, e quando chega uma nova linguagem, a gente fica pondo dúvida, mesmo que esteja apontando para a Bíblia. Como uma irmã me ligou hoje, mandou uma mensagem para mim, falou: o senhor, eu já estou, na minha igreja me ensinou que o dízimo é eterno. Eu falei: por que a senhora está me ouvindo? Né? O dízimo tem que dar. Eu falei: quem está te dizendo para a senhora não dar? Eu não estou mandando ninguém não dar, eu estou explicando para que foi criado o dízimo. É isso que eu estou explicando. Se você quer dar a tua oferta, 10ª parte do que você ganha, é você que está propondo no seu coração. Mas o que eu quero que a igreja entenda, que isto não pode ser uma obrigatoriedade. Isto não pode ser algo, se você não der. Você sabe, as pessoas ficam traumatizadas, que elas dizem assim: se qualquer coisa acontecer de errado, eles vão falar porque não deu o dízimo. Se o marido perdeu o emprego, é porque não deu o dízimo. Se alguém ficou doente, porque não deu o dízimo. Se não sei o que aconteceu, porque não deu o dízimo. Então tudo está ligado a não dar o dízimo. E eu estudo a Bíblia, irmão. Eu não estou aqui para ficar comendo o que os outros servem. Eu tenho uma Bíblia, tenho a palavra de Deus aqui na minha mão. Eu não preciso esperar, Deus fala comigo. Eu ouço o pastor que diz que gasta 10, 20 horas falando com Deus, para Deus falar com ele. Eu não gasto 10 minutos, irmão, porque está aqui tudo escrito aqui. Eu não peço nenhuma revelação nova, está aqui escrito, só eu leio a Bíblia. Então as pessoas, isso eu te digo, é para pousar de santo, de adorador, de perfeito, de buscador de Deus, que os outros que não buscam 5, 6, 10 horas, ele não busca Deus. Irmão, está aqui, eu não preciso formar nada, a palavra de Deus está aqui. Se eu leio, eu tenho o Espírito, eu vou entender. Se você lê, você tem o Espírito, você vai entender, porque a Bíblia diz que o Espírito ensinaria todas as coisas. Amém? Então, isso, vamos dar um aplauso ao Senhor. Vou repetir, irmãos. O dízimo se tornou uma necessidade a partir do momento, essa palavra necessidade quer dizer obrigação, em que Deus constituiu sacerdotes e levitas para tratar de tudo que era sagrado, que envolvia o santuário. Vamos lá no santuário. Isso é a linguagem do Antigo Testamento. Mas perdeu a sua obrigatoriedade quando o objetivo para o qual foi criado deixou de existir. Isto as pessoas não querem entender isto. Os sacerdotes do passado eram homens separados pelo próprio Deus para trabalhar no santuário. Eles pertenciam à tribo de Levi. Olha lá. Eles pertenciam à tribo de Levi. Levi foi escolhido por Deus para cuidar do que era sagrado. Se você for lá em 2 de Crônicas 31, 2 de Crônicas 31, versículo 2, diz assim: estabeleceu Ezequias, versículo 2, 31, 2, estabeleceu Ezequias os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu mistério, os sacerdotes e levitas para o holocausto, para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem às portas dentro dos arraiais do Senhor.
A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã, os da tarde, para os holocaustos do sábado, das festas da lua nova, das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que contribuíssem com a sua parte devida a quem? A quem? Aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Então, essa parte do dízimo foi dada para os sacerdotes e os levitas, para que eles pudessem dedicar ao trabalho da casa do Senhor, do templo sagrado, onde tinham os sacrifícios. Versículo 5. Logo que se divulgou esta ordem, logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias de quê? As primícias de quê? Cereal, não é do real não, irmão. Os pastores falam que é real, não é real, é cereal, comida, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Jerusalém, também trouxeram dízimos de quê? De vacas e das ovelhas, dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. E no terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês já acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Povo da onde, irmão? Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, sumo sacerdote, que foi para eles que foi constituído o dízimo, para eles, para sustentar eles, Azarias da casa de Zadok, que lhe respondeu: desde que se começou a trazer a casa do Senhor, antiga, expressões do Antigo Testamento, desde que se começou a trazer a casa do Senhor, estas ofertas, temos o que? Muito dinheiro na conta, aplicado no dólar, né? Que os pastores fazem isso, né? Aplicado nos dólares, botando para fora, jogar lá na aquelas moedas, criptomoeda para ganhar dinheiro. Então diz, desde que se começou a trazer a casa do Senhor, estas ofertas, temos comido, e nós temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo. Esta grande quantidade é o que sobra. Então ordenou Ezequias que se preparassem depósito da casa da onde? Da casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas sagradas. Disto era intendente Cananias, o levita, Simeia, seu irmão, e era o segundo. Então, para que foi constituído o dízimo? Está aqui. E o que era o dízimo? Está aqui. Cereais, não é reais, não é real, é cereais. Os pastores que trocaram a palavra. Então Deus determinou que as outras tribos entregassem os dízimos de todas as suas rendas. Como funcionava? Deus, eu já expliquei isto, mas tem que explicar de novo. O povo de Deus hoje é a igreja, mas no passado ele era dividido em tribos. Por isso que do antigo para o novo, o que é igual? 12 tribos, 12 discípulos, 12 apóstolos, 12 portas, 12 tronos, então tudo no 12. Então quando ele separa os 12,
as 12 tribos, ele diz assim: essas tribos, essas 11 aqui, elas terão terras. Então eles vão plantar, e os que vão tomar conta da casa do Senhor, fazer o serviço da casa do Senhor, esses vão receber a 10ª parte de cada dessas 11 tribos, vão trazer para eles, para que eles possam viver e trabalhar seguramente, tranquilamente, só se dedicar a esse trabalho. O que acontecia antes de Deus organizar isso através de Moisés? Acontecia o seguinte: qualquer pessoa chegava e ia fazer serviço sagrado, sabe o que acontecia? Morria. Muita gente morria, gente que não estava preparada. Por isso que púlpito, isso não é um lugar de dar show, irmão. Isso aqui é um lugar da manifestação do Espírito Santo. Isso aqui é um lugar de Deus falar às ovelhas. Aqui é um lugar das cadeias, através das palavras que saem da boca de quem está falando, palavras que libertam pessoas, palavras que transformam pessoas. Não é lugar de se aparecer, querer aplauso, querer glória, querer, paetê para cima, pétala de rosa nos pés. Não, o rei aqui é Jesus. Ele é o único rei. Ele é o único rei. Então Deus determinou que outras tribos entregassem os dízimos de todas as suas rendas. Isto você leu comigo lá em Hebreus. Você pode voltar para lá comigo. Em Hebreus 7, 5. Ora, dentre os filhos de Levi, recebe o sacerdócio e tem mandamento de recolher de acordo com a lei, os dízimos de quem? Do povo. Qual povo? O povo de Israel. O ministério sacerdotal era obrigatório dos 30 anos aos 50 anos. Eles eram separados, não era garoto de 18 anos que separava para ser sacerdote? Para ministrar. O garoto fala bem, Aí, pega alguém que fala bem e joga em cima do púlpito. Falar bem não quer dizer nada, irmãos. Tem um monte de enganador que fala maravilhosamente bem. Quem deve estar em cima de um púlpito é pessoas que foram chamadas por Deus, pessoas que foram escolhidas por Deus, que vão aguentar tranco, vão aguentar guerra, vão aguentar pau, vão aguentar calúnia, vão aguentar, malhação, vão aguentar. E não vão sair por causa dessas coisas. Então, o ministério sacerdotal e o templo chegaram ao fim quando Jesus chegou. Mateus 24, 1 e 2, põe ali, irmã. Olha o que diz ali. Tendo Jesus saído do templo, lá no templo de Jesus, iam se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. E ele, porém, lhes disse: não vede tudo isto? Jesus falando para eles. Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele estava profetizando o quê? A destruição daquele lugar ali. Aí as pessoas continuam usando o termo templo. Eu respeito, abençoado, eu respeito o que as pessoas falam, mas eu não vou falar, eu não vou fazer. Entendeu? Casa do Pai, templo, casa do Senhor. Você vai ver aqui. Nosso último sacerdote, nós já lemos em Hebreus 4,14. Hebreus 4,14, olha o nosso último sacerdote ali. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aonde? Os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então Jesus é o nosso grande sacerdote. O nosso sacerdote não é mais o sacerdote levítico, nem da linhagem de Arão, é Jesus. Jesus é o nosso sacerdote. Em Hebreus 6, versículo 20, Hebreus 6, 20, diz assim: onde Jesus, como precursor, entrou por nós, ele entrou por nós, tendo se tornado, o que ele se tornou? O que ele se tornou, igreja? Sumo sacerdote para... Então não tem mais lugar para sacerdócio levítico. Ele falou, quando se muda, versículo 12, 7:12, vai lá, irmã, 7:12, olha lá. Pois quando se muda
não é mais levítico, necessariamente também a mudança de lei. Acabou. Se era uma lei, o dízimo, mudou o sacerdócio, não é mais levítico. Agora é Cristo. Então mudou o sacerdócio, mudou a lei. Aí o pastor não quer largar essa lei nem por nada, irmão. 9:11. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio quem? Cristo. Como é que ele veio? Como sumo sacerdote dos bens já realizados. Então, nosso sacerdote é Jesus Cristo. Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente quem? Quem? O apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o apóstolo e ele é também o quê? O sumo sacerdote. Então não tem, eu já preguei aqui que essa qualidade. O que eram os apóstolos no passado? Como é que foi escolhido os apóstolos? Jesus escolheu quantos? Pessoalmente ele escolheu você. Ele estava com mais de 120 irmãos ali para escolher, escolheu 12. Jesus escolheu. A Paulo, ele foi lá, pegou Paulo, escolheu Paulo. Desde antes de nascer, escolheu Paulo. Ele pega, deixou Judas como filho da perdição no meio, para poder morrer, para poder enfiar o apóstolo Paulo, para completar os 12. Mas a igreja ficou agitada, porque faltava um, fizeram a eleição lá, jogaram o dado para cima, falou, cai a cara, é fulano, se cair coroa é Beltrano, aí jogaram um homem lá no lugar de Paulo. Então, quando se escolhe um apóstolo, o que é um apóstolo hoje? Hoje não, lá aquele tempo ali, eram pessoas que traziam a palavra de Deus para a terra. Agora a pergunta é essa, irmão, para que eles servem hoje? Se a palavra de Deus já está aqui. Não, eu estou fazendo uma pergunta, que se os apóstolos foram eles que trouxeram a palavra de Deus naquela época, e hoje eles trazem o quê? Uma nova revelação. Por isso que você vê um monte de heresias sendo pregadas por alguns que se intitulam apóstolos, dizendo, Deus me falou, Deus me disse, Deus apareceu, eu fui levado. Mentira! O que Deus falou ao povo dele está aqui. Se você buscar outra coisa, irmão, você vai ouvir serpente. Deus me falou isso, deixa eu conferir aqui se está aqui. Não está aqui. Mas Deus me falou separado. Não, tem que estar aqui. Tem que estar aqui, ó. Aqui, ó. Hebreus 1:1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, passado. Nestes últimos dias nos falou. Então, quando Jesus estava na terra, ele falou, ele foi o enviado de Deus para falar. Jesus sai e coloca os seus apóstolos. Eu não tenho nada com isso, irmão. Cada um faça o que quiser da sua vida. Eu só estou aqui para falar o que dá aqui. Então, a partir desse episódio de Mateus 24, 1 e 2, que nós lemos sobre a destruição do templo, a partir desse episódio não existe mais templos que tivesse a sua construção apoiada por Deus e nem sacerdotes escolhidos por Deus. Aproximadamente 3 séculos e meio depois da morte, aproximadamente 3 séculos depois da morte de Jesus, a Igreja Católica, na pessoa do imperador pagão Constantino Magno, construiu um templo e nomeou sacerdote a fim de resgatar, entre outras coisas, a cobrança dos dízimos. Então, essa cobrança começou por causa da Igreja Católica. Você sabe que esse imperador, ele descobriu que se ele tivesse uma só religião, ele teria mais apoio. Então o que ele fez? Colocou o cristianismo como uma religião absoluta. Então agregou um monte de gente. Então ele falou, vamos ganhar dinheiro. Então vamos trazer de volta. O que eles trouxeram de volta? Trouxeram de volta o templo. Ele construiu um templo. E dentro desse templo ele nomeou sacerdote
para poder arrecadar dízimo de novo, que com a vinda de Jesus já tinha acabado isto. E é difícil de receber. A ideia da construção de templos sem autorização de Deus surgiu pela influência pagã do imperador Magno Constantino. A prática da construção de templos e a nomeação de sacerdotes sem a aprovação de Deus. Você sabe que a Igreja Católica ela diz que os seus padres são sacerdotes. Isso é uma mentira. É um ato leviano, pagão, abominável aos olhos de Deus. Porque se Deus falou, mudou o sacerdócio, agora é nosso Cristo, mudou a lei também, não é mais a lei de levar comida, de trazer comida, traga mantimento à casa do tesouro. Todos os pregadores dizem a mesma coisa. Malaquias 3:10, bora lá. A pessoa não conhece nada da Bíblia, isso aí é a primeira coisa que o pastor ensina. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja o que, irmão? Mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas. Eu já expliquei essa manhã, né? Que essa palavra, abrir janelas, essa palavra aqui, ó. Cadê? Abrir as janelas é a mesma palavra que está quando Deus falou a Noé que iria abrir as comportas e derramar água. Tem o mesmo significado. Ele fala assim: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Então essa janela que ele fala que iria abrir é a mesma palavra daquela comporta que Deus abriu de água, que inundou a terra. Então o que Deus fazia nessa época? Mandava chuva na quantidade adequada para molhar a semente, para germinar, para dar árvore e colher os frutos. Então por isso que ele fala, eu vou abrir a janela do céu e derramar sobre vós. Sabe o que os pastores fizeram aqui nessa palavra? Olha, você vai ser rico, você vai comprar carro, Deus vai abrir a janela, você vai comprar casa, vai pagar suas dívidas, você vai ser rico, você vai ser empresário, você vai arrebentar. Só porque você está dando dízimo, Deus vai abrir a janela. Não tem nada de dar nada, irmão. Abrir a janela é jogar água na terra depois que foi colocada a semente. Aí eles inventaram, isso é tudo para atrair as pessoas, para iludir as pessoas. Irmão, se você fizer uma pesquisa, no meio de pessoas dentro das igrejas, que tem uma vida bem empobrecida, você vai ver a maioria são dizimistas. Você conhece pessoas, eu sou dizimista, mas só vive lá, me empresta 10, me empresta 5, me empresta 8, me empresta 4, não consegui te pagar assim mesmo, mas dá para você me dar mais um pouquinho, e vai. Então, se Deus vai abrir a janela, se essa janela que eles explicam, né, que é bênção sem medida, se Deus vai abrir a janela, desde o momento que eu dou o dízimo, Deus é compromissado comigo e Deus não deixar faltar nada. Se Ele me der, se você der 10% do teu dinheiro, não vai te faltar nada, e te faltar, você está falando com Deus errado, você está ouvindo Deus errado, porque toda palavra que saiu da boca de Deus, Ele cumpriu. Se Ele falar que vai fazer, se Ele falar que Ele faz, Ele faz. Agora você fica a escutar homem compromete, né? Vamos lá. Então essa é uma das palavras, das passagens que todos os pregadores usam, né? Será se Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Olha, vamos com todo respeito, né? Vamos na casa de Deus, vamos na casa do Pai. Você tem qual é o significado? Eu vou na casa de Deus. Quer dizer que quando eu chego aqui, Deus está aqui sentado. Porque se é a casa dele, então Deus está aqui sentado, me esperando. Então são expressões que se usavam em qual tempo? Qual tempo? Antigo Testamento. Qual era a casa do Pai? Aonde se levava os mantimentos. Como é que eu posso usar essa mesma palavra dizendo, eu vou na casa de Deus, eu vou na casa de Deus? Então Deus habita, Atos 7:48. Atos 7:48. Entretanto, vamos lá, vamos, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos. Então não é casa de Deus. Eu estou aqui na casa de Deus, meu Deus, e eu pensava que aqui é casa de Deus. Não é casa de Deus. Que casa de Deus?
Entretanto, quem está falando aqui? A Bíblia. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual o lugar do meu repouso? Atos 17, 24. Atos 17, 24, olha lá. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra. Vamos lá, igreja. Não habita em santuário. Vamos no santuário de Deus. Não habita no santuário feitos por mãos humanas. Isto aqui é feito por homens. Isto aqui é duro. É feito por homens. Então não é casa de Deus. Ele diz: não habita em santuários feitos por mãos. Acabou? Deuteronômio 12, 5 e 6. Põe lá, irmã. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. Antigo Testamento, o lugar aonde Deus habitava, a arca, o maná que tinha dentro da arca, a tábua dos 10 mandamentos, a presença de Deus. Pastor, e agora? Estamos fritos. Deus não habita mais em tendas, Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Onde Deus habita, por favor, Pedro Inácio? 1 de Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Não é essa aqui não. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário de quem? Do Espírito Santo que está em vós? 1 de Coríntios 3, 9 e 16. 1 de Coríntios capítulo 3, versos 9 e versículo 16. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. O que nós somos? Não é isto não? Não, mas os pastores ensinam isto. Deixa eles para lá, vai para a Bíblia. Porque de Deus somos cooperadores, somos lavoura de Deus. O que mais nós somos? Edifício de Deus sois vós. 2 de Coríntios 6,16. 6,16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Nós somos o santuário do Deus vivente. Mas não pode, pastor. Pode, porque Deus está falando que pode. Mas eu sou cheio de defeitos. Irmãos, você está justificado, purificado, glorificado, santificado, perdoado. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Jesus Cristo, irmãos. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus. Muitos dizem, né, irmão? Casa do Pai, casa do Senhor, santuário. Vamos lá no santuário. Vamos no santuário. Vamos entrar no santuário. Irmão, nós vamos entrar no santuário. Não, porque eles pegam lá em Eclesiastes 5:1. Vai lá, irmão. Olha lá, Eclesiastes 5:1. Olha lá. Eles pegam lá. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Quando ele falou isso? Testamento Antigo. Pastor, aqui não é casa de Deus. Irmão, casa de Deus é você. Deus habita na sua vida, irmãos. Assuma isto.
Você e eu, nós somos a morada do Espírito Santo, irmãos. Não, por isso que não tem lugar para demônio na nossa vida, não tem lugar para olho grande, maldição, não tem lugar para nada disso. Nós somos o tabernáculo de Deus. Quantos estão entendendo e recebendo isto? Após a morte de Cristo, os apóstolos não nomearam levitas, nem sacerdotes. Terminamos. Em Efésios 4:11, terminamos. Não nomearam. Olha lá, o que foi a nomeação? E eles mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de um serviço. Então, se você procurar ali nessa listagem ali, você não vai ver sacerdotes nem levitas, porque eles catam essa função. Aí eles pegam a Bíblia e falam: não, vocês são sacerdócio real, nação santa. Irmão, sacerdócio real é para adorar a Jesus, não é para viver a função do sacerdote. Não tem mais a matança de animais, não tem mais sacrifício de bicho. Agora, pelo único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre todos os que estão sendo santificados. Cada vez que a palavra entra no nosso espírito, nós estamos sendo santificados. Receba essa palavra em nome de Jesus. Assim diz o Espírito. Essa foi a vontade de Deus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.